Palavra de Vida, com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero focalizar um pouco de 1 Coríntios 14, falando sobre o lugar da profecia na igreja. Profecia é uma palavra importante na Bíblia. No mundo de hoje, não. Não se fala muito em profecia. Profecia não é palavra usual no mundo dos negócios. Também não é palavra usual nem no mundo religioso. Profecia é uma palavra inspirada, no caso, por Deus, ou pretensamente por Deus, mas que a Bíblia mostra que pode ser inspirada pela carne, pela vontade da própria pessoa, uma profecia enganosa do sentimento da pessoa, e quem tem dons espirituais sabe como é que é isto. Não é muito difícil não a gente ser enganado pela nossa cabeça, pelo nosso coração, pelo nosso sentimento e emitirmos uma profecia que não é de Deus, é do nosso coração. Isso é a maioria das profecias no meio pentecostal, mas que segundo a Bíblia não é motivo para desprezar profecias. Mas a profecia pode vir também de Satanás, através de algum demônio. Isso tem acontecido. Muita coisa que acontece em nome de Deus. Eu ouvi alguém dizer que uma determinada igreja aí começou a marcar a mão da pessoa com aquela marca do Apocalipse, só que uma marca de cruz, isso a mando de Deus. Eu acho perigoso, no mínimo, uma coisa desse tipo. Mas há pessoas falando um monte de coisas em nome de Deus que o Senhor não falou. Algumas delas são nitidamente provenientes de Satanás, para confundir, para trazer desprezo à palavra de Deus. Mas a maioria são profecias do sentimento, do coração, profecias boas, mas que não são de Deus. Então, nesse mundo de profecias, a gente tem que tomar muito cuidado, mas não é motivo para desprezar profecia. E o Senhor diz, através do apóstolo Paulo, no capítulo 14 de 1 Coríntios, procurai com zelo, todos os cristãos, o dom de profetizar, mas não proibais o falar em outras línguas. O falar em outras línguas é uma espécie de introdução à revelação, à profecia, porque é acreditar em sobrenatural, uma língua que não tem sentido para nós, que a gente fala sem saber o que está falando, sem saber a língua e sem saber o que está falando. A gente fala, o som sai, complicado, pode até ser de uma língua conhecida, mas na maior parte das vezes vai ser uma língua de anjos, uma língua totalmente desconhecida. E a gente continua falando. Alguns vão achar que nós estamos loucos, outros vão achar que isso aí é uma frenesi coletiva, aquela barulheira. Mas pentecostal gosta, né? Aquela barulheira, muita língua estranha, muita glória a Deus e aleluia. Parece que o ambiente fica bom, mas nisso tudo pode ter coisas provenientes de Satanás também inspirando pessoas. E assim é necessário haver o discernimento. É preciso discernir, mas não proibir. Na maioria das igrejas, essa manifestação pública é proibida. Porque, imagine, uma igreja com um monte de assistentes juntos dando culto a Deus e haja liberdade para cada um profetizar, vai ser uma bagunça. Então o apóstolo Paulo recomenda tudo seja feito com decência e com ordem. Nada de extravagância e, por outro lado, tem que haver uma ordem. Não pode haver liberdade para sair profetizando. Eu não me esqueço de algumas experiências pentecostais, principalmente mais no início do meu ministério, mas isso já vão lá quase 50 anos. Eu vi muito disso, eu gostava desse ambiente pentecostal. Eu não fui criado nele, mas eu gostava e eu via
todo tipo de manifestações estranhas, palavras que a gente sabia que não eram provenientes de Deus. Mas eu não me esqueço de um que começava a profetizar, e plá, 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 e eis meu servo, e lá, e falava. Bom, e se deixassem dali por diante. Ele falava, se levantava, ia lá para frente, tomava a direção do culto, profetizava e chamava pessoas ali para orar, cantava, orava, louvava. Bom, ele tomava o culto e o dirigente... se o dirigente fosse tolerante, temente a Deus, ou deixasse, acabava o culto, aí ele tomava conta do culto inteiro. Eu já vi muito dessas coisas acontecerem. E assim o apóstolo Paulo nos diz, olhem, tem que deixar, mas tem que julgar. E tem que cortar também. Então, se estiver profetizando alguém e vier palavra outrem, aquele ali cala, se cale. E então precisa ser analisado, discernido, tudo precisa ser analisado e discernido, para que haja ordem, decência e proveito espiritual. Mas o apóstolo Paulo ainda diz mais: que fazer, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina. Este traz revelação, aquele outra língua, e ainda um outro, interpretação da língua. Seja tudo feito para edificação. O culto bom é um culto gostoso, com pouca gente, porque com muita gente não dá para fazer isso. Dá liberdade. Com pouca gente, numa casa, como era antigamente, na igreja primitiva. Liberdade, um profetiza, outro traz uma música, um louvor, uma revelação, traz uma visão, comenta, uma palavra de Deus, tudo para edificação. É preciso que haja uma certa coordenação para dar liberdade, mas ninguém tomar, porque tem gente que fala o tempo todo, tem muita iniciativa, mas não tem terminativa. A pessoa começa a falar e não para mais, aí toma o tempo todo, a hora é um algoz e diz que nós temos que parar. Então, para que haja ordem e decência, tem que haver um certo controle, tem que haver uma coordenação. Alguém tem que dizer, meu irmão, espera aí, para um pouquinho, porque você já abençoou demais, deixa os outros falarem um pouquinho também, senão você vai dominar a reunião. Há pessoas que fazem isso não por malícia, é porque eles são desequilibrados emocionalmente mesmo. E há aqueles, por exemplo, que vão dirigir uma vigília, uma pregação, que diz que Deus está mandando, ficam 2, 3 horas falando. Eles falam, oram, dirigem e tal, eles não olham para o relógio, acham que os outros não existem, são só eles. Eu estou sentindo de Deus e sai e continua. Tem que haver alguém que vai dizer, meu irmão, peraí, você já falou 2 horas, o que você tem mais ainda para falar? Deus usa só você? É só você que Deus quer usar? Meu irmão, alguém tem que dizer isto para que haja ordem, decência, mas não proibir. Como Deus usa um, ele pode usar outros. E pode usar todos. O apóstolo Paulo diz, olha, no caso de alguém falar em língua, tem que haver limitação para que não haja inconveniência, haja intérprete, porque falar em língua estranha, falar em língua estranha, daqui a pouco toma o tempo do culto todo e os outros não podem falar. Se for profeta, fala em 2 ou 3 e os outros julguem. O profeta tem que se submeter a julgamento. E o profeta está acima de tudo. Não, porque Deus mandou e eu tenho que falar. Eu que tenho a palavra de Deus, eu tenho que falar. Espera aí, meu irmão. Os outros também têm palavra de Deus. A profecia não dá a você essa prerrogativa de dominar, de controlar a reunião. Bom, quando há liberdade para profetizar, todos esses problemas acontecem. Não é para proibir, é para coordenar, corrigir os problemas, controlar as pessoas. E o falante precisa ser chamado a atenção de público para que ele tenha um controle, um domínio próprio, e os outros vão ajudar também. Enfim, tudo isso é didático, é importante. Nós aprendemos com essa situação toda, mas não é para proibir. É muito interessante isso, ver o que a Bíblia nos ensina. E haja liberdade, mas haja controle. Não pode ser de qualquer jeito, mas também não pender para o outro lado,
que é a ordem do cemitério. Nada tem mais ordem do que um cemitério, mas não é isso que a gente quer. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um